Boa tarde, pela Laila, doutor Marcelo. Obrigado pela minha presença, né? Obrigado, Paula, João. Vamos dar início, então, à sessão de julgamento. Primeiro processo, 6425. Santos Futebol Clube versus São Paulo Futebol Clube. Paulista A1. Jogo realizado em 1º de fevereiro de 2025. Com a palavra o relator Daniel de Abreu Matias Branco. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas auditores. Boa tarde, procuradoria, advogados presentes. Boa tarde, doutora Paula, João. Prazer estar aqui com vocês novamente nessa sessão de 11 de fevereiro. Processo 64 de 2025, Paulista A1. Santos 3, São Paulo 1. Partida realizada no dia 1 de fevereiro, no estádio do Santos. São denunciados a agremiação Santos e o Pedro Miguel Faria Caixinha, técnico também do Santos. A agremiação do Santos Futebol Clube foi denunciado por suposta infração ao artigo 213, inciso 3 do CBJD, uma vez que consta na súmula da partida que aos 75 minutos de jogo foi arremessado pela torcida do Santos Futebol Clube um chinelo dentro do gramado. O objeto foi recolhido e entregue às autoridades competentes. A Procuradoria oferece denúncia por infração ao 213 por deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir, no caso do inciso 3º, lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo. Não há antecedentes específicos ajuntada do boletim de ocorrência ao final do processo pela agremiação. Não há defesa escrita. Em relação ao técnico do Santos, o senhor Pedro Miguel Faria Caixinha, ele está denunciado como infrator ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, por ter sido expulso pelo cartão vermelho aos 6 minutos do primeiro tempo, segundo consta na súmula, por protestar contra as decisões da arbitragem com as seguintes palavras: vai para a puta que pariu. Pedindo, no caso da Procuradoria, a condenação 258, parágrafo 2º, inciso 2, por desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra as suas decisões. É o relatório, senhor presidente. Alguma prova ser produzida agora? Faz parte, presidente. Pelo Santos foi apresentada o boletim de ocorrência que foi lavrado imediatamente após a partida ou no dia seguinte, se não me engano, mas já a prova que era para ser produzida já foi. Boa tarde, senhor presidente. Em cumprimento de todos aqui presentes. A Procuradoria à disposição da denúncia. Acabei de ressaltar que já entendimento dessa Procuradoria em relação ao cartão vermelho direto, que no mínimo é um jogo de suspensão para a próxima partida. É isso. Com a palavra, defesa. Senhor presidente, nobre senhor relator, outros auditores, nobre procurador dessa casa, amigos da secretaria, nobre colega. Primeiro, eu gostaria aqui de exaltar a minha satisfação de estar perante essa colega da segunda comissão desportiva. É a primeira vez, até faz tempo que não veio a segunda comissão. Então, externar aqui e rogar a vossas excelências a mais absoluto sucesso na distribuição de justiça, sabendo que vossas excelências foram escolhidos para essa casa, porque principalmente pela sapiência esportiva. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vênia a vossas excelências para começar pelo segundo denunciado, começar pelo técnico Caixinha. Apesar da nobre procuradoria ter dito que foi um vermelho direto, há de se ressaltar que há nas advertências que o técnico Pedro Caixinha teria sido advertido do cartão amarelo. E a situação foi essa. Ele recebeu o cartão amarelo 6 minutos de jogo. Ele recebeu o cartão amarelo e houve um protesto contra esse amarelo. Então, eu até não sei por que o árbitro não colocou, porque ele não coloca cartão vermelho direto. Ele põe cartão vermelho, mas faz parte do segundo amarelo. Nessas condições, nós estamos aqui
nós temos que a palavra por ele proferida não é a mesma, não tem a mesma conotação ou o mesmo espírito que quando dito numa sala, quando dito numa sala de reuniões, quando dito em uma reunião. As palavras por ele proferidas dentro de um campo de jogo tem a conotação de desabafo, de conformismo. Ele se julgou injusto, ter sido julgado injusto. Por quê? 6 minutos de jogo. Primeira conversa que ele tem com o árbitro do cartão amarelo. E o árbitro que diz aqui apenas vai dar um cartão amarelo. Protestar com gestos e palavras. 6 minutos de jogo. Primeiro protesto, o árbitro que é árbitro, inclusive esse árbitro Flávio, é um árbitro competente, é um árbitro experiente. 6 minutos de jogo, você conversa. Você não vai dar já o amarelo. Essa foi o conformismo do técnico Caixinha. Que aos 6 minutos ele tomou o amarelo e logo em seguida protestou. E esse vá puta que pariu não quer dizer que foi em direção ao árbitro. Mas foi conformismo. Puta que pariu. 6 minutos de jogo, estou tomando amarelo. Então, eu acho que foi um excesso de zelo do árbitro. Ele alijou o técnico Caixinha por todo o jogo. E o técnico Caixinha ainda cumpriu automática. Nós estamos falando aqui em 2 jogos de suspensão, ante uma irrelevante, uma atitude irrelevante por ele praticada, por excesso de zelo do árbitro. Diria que até um abuso, porque não é concebível, 6 minutos de jogo, você expulsar um técnico do campo de jogo por uma atitude tão banal. Não houve desrespeito, uma ofensa à integridade moral do árbitro. Foi um desabafo. Não foi com o intuito de ofender, repito, não foi com o intuito de ofender, desrespeitar a integridade moral do árbitro. Nessas condições, previsto que ele já foi alijado da partida, ao ser expulso aos 6 minutos de jogo, ter cumprido automático, nós pediríamos, se apenado for, que o seja na forma de. E até. Perdão. Até por lealdade processual, não vou pedir absolução, não. Eu acho que a atitude dele foi um pouquinho fora daquilo que é esperado, mas que não era uma situação de expulsão. Então, pela irrelevância do ato praticado, nós pediríamos a aplicação da pena de advertência de pequena gravidade prevista no parágrafo 2º do artigo 258. Com relação a esse pedido, então, para o técnico Caixinha, a pena de advertência do artigo 258. Com relação à agremiação. A agremiação, houve aqui um arremesso no chinelo, e segundo consta, não só no relatório do árbitro, mas no relatório do jogo, aqui juntado também aos autos, a uma ocorrência de 75 minutos de jogo, foi arremessado pela torcida do Santos um chinelo dentro da mão. O objeto foi recolhido, que com a mão erguida mostrou o objeto a todos os presentes. Após isso, foi entregue às autoridades competentes e o jogo seguiu normalmente. A segurança do Santos conseguiu identificar o infrator, que foi levado para o posto de comando da Prefeitura Municipal de São Paulo, para os procedimentos judiciais. Há ainda um outro relatório que diz, informo que aos 30 minutos do segundo tempo, houve arremesso de um pé de chinelo vindo do setor sul da arquibancada mandante. Informa ainda que o torcedor, senhor Vitor Ferreira de Andrade, foi identificado através das câmeras de monitoramento e foi encaminhado ao posto de comando. Nessas condições, Santos, tendo identificado, através das câmeras de monitoramento, lavrou um boletim de ocorrência, que está juntado aos autos, e nesse boletim está previsto, está descrito. O senhor Sérgio Denis Rodrigues Jesus, representante do Santos Futebol Clube, noticiando que aos 75 minutos da partida que ocorreu de Santos e São Paulo, válida pelo Campeonato Paulista, o torcedor santista, ora autor, Vitor Ferreira de Andrade, que estava instalado na arquibancada José de Alencar, seção 203, arremessou um chinelo no campo de jogo.
o qual foi recolhido pela arbitragem da partida. Vale citar que o autor foi identificado pelas câmaras de monitoramento do estádio, nada mais. Senhores todos os jogadores, com relação a essa situação, nós ressaltamos o quanto previsto no parágrafo 3º do artigo 213 do Código Disciplinar. Diz o parágrafo 3º: a comprovação da identificação e detenção dos autores da desorientação ou lançamento de objeto, no caso, com apresentação à autoridade policial competente e registro de boletim de ocorrência contemporâneo ao evento, é o caso dos autos, exime a entidade da responsabilidade, sendo também admissível outros meios de prova suficientes. Senhores e todos os jogadores, entendemos que o Santos cumpriu aquilo que prevê a legislação. Ou seja, houve realmente, não se nega que houve o arremesso do chinelo, mas imediatamente foi identificado o autor. Nessas condições, nós pediríamos a absolvição da alegação, tendo visto quanto previsto no parágrafo 3º do artigo 213. E apenas a título ilustrativo, esse defensor teve acesso aqui a um processo muito semelhante entre Santos e Corinthians. E o que só ia acontecer? Também chinelo. Eu não sei se Vossa Excelência tem condições de acessá-lo. É o processo 109/2023. Exatamente nessas condições. O chinelo foi arremessado, o torcedor foi identificado e a decisão unânime naquela oportunidade da primeira comissão disciplinar, se não me engano, doutor Federico Moro, não, acho que a terceira comissão disciplinar foi toda pela absolvição da agressão, tendo em vista que o autor do lançamento foi identificado. É esse, então, o pedido que nós estamos deixando ao excelso critério de Vossa Excelência. A advertência do técnico Caixinha, em razão do que já cumprimento da automática e também o alijamento da quase que a partida por completo, e a absolvição do Santos Futebol Clube, tendo visto o quanto capitulado no parágrafo 3º do artigo 203. É o que pedimos. Vamos ao voto, então. Cumprimento a defesa pela evidência e resolução dos fatos. Comprovam o que eu já tinha verificado, justamente em folhas, começando pelo julgamento da agremiação, né, do Santos, pela ordem aqui. Realmente, em folha 7, aqui para nós aparece em folha 7, já estava descrito no relatório do diretor da partida a identificação do senhor Vitor, né, como o autor do arremesso do chinelo pelas câmeras da partida, do estádio, e a apresentação à unidade policial competente, autoridade policial competente, e, consequentemente, a juntada do relatório aqui, do momento, né, do policiamento aqui, que seria ele, tem um nome aqui específico, né, que não tem aqui, seria o anexo H, né, primeiramente feito no ato, e depois a lavratura do boletim de ocorrência ocorrido no dia 3. Né? Portanto, fica claro, né, a questão exposta no artigo 213, parágrafo 3, né, que exime de responsabilidade, parágrafo 3º, onde comprovação da identificação, detenção dos autores da desordem, invasão ou lançamento de objetos, com apresentação à autoridade policial competente e registro do boletim de ocorrência contemporâneo ao evento, exime a entidade de responsabilidade, sendo também admissíveis outros meios de provas suficientes para demonstrar a inexistência de responsabilidade. Portanto, dando os argumentos da defesa e, com toda a vênia, a Procuradoria, eu voto pela absolvição da agremiação Santos por infração ao artigo 213, inciso 3. Posso continuar, presidente, depois dos demais votos? Em relação ao senhor Pedro Miguel Faria Caixinha, em que pese todos os argumentos da defesa,
pensar na presunção de veracidade relativa da súmula, onde, de alguma forma, o árbitro entendeu por adverti-lo com cartão vermelho, né, assim está relatado, e descrevendo, né, o xingamento, que não foi um puta que pariu, né? Vai para puta que pariu, isso é direcionado a alguém. Porém, temos aqui, né, a certidão de antecedentes, onde não há antecedentes em relação ao técnico dos Santos. De acordo, então, com esses argumentos, este relator vota pela condenação do técnico Miguel Faria de Caixinha pela pena mínima de suspensão de uma partida, já convertida, né, no caso da automática. É como eu voto, senhor presidente. Ok. Doutor Eduardo. Acompanho em ambos os casos. Doutor Carlos. Senhor presidente, obrigado. Eu vou acompanhar o voto do relator com relação à equipe do Santos, absolvendo pela identificação imediata do infrator, e vou divergir apenas na aplicação da pena técnica, aplicando apenas a suspensão de uma partida convertida em advertência. Como voto, senhor presidente? Ok. Eu, analisando aqui pontos aqui essenciais, eu vou ao encontro da tese e defesa, a defesa. Eu acho que foi 6 minutos do primeiro tempo, logo no início da partida, entendo que o técnico não teve a oportunidade de desrespeitar e foi mais um desabafo dele. Então, em relação ao técnico, eu vou acompanhar o voto do Vitor Carlos, uma partida do VT em advertência. Em relação à equipe, eu voto pela absolvição. Em relação a tudo que foi exposto pelo relator. Então, por absolvição, a unanimidade da equipe do Santos, e por maioria, deu empate, mas foi um voto mais favorável. Senhores, bom trabalho com vocês, prazer em vê-los. Um abraço. Obrigado. Não. Processo 35, 2025, relator Dr. Carlos Alberto da Silva. Obrigado, senhor presidente. Processo número 35 de 2025, partida realizada em 25 de janeiro, às 17 horas, entre a equipe do Lemense e o Suzano, pelo Campeonato Paulista A3. Figura como denunciado o senhor Alexandre Donizete Dorta, gerente de segurança da equipe do Esporte Clube Lemense, por infração ao artigo 258, ao desrespeitar a equipe de arbitragem. Consta no relatório do jogo e na súmula, relatório do diretor do jogo e na súmula e relatório da arbitragem, que após o término da partida, o gerente de segurança da equipe do Esporte Clube Lemense, o senhor Alexandre Donizete Dorta, adentrou ao campo de jogo, indo em direção ao trio de arbitragem, de forma ríspida, proferindo as seguintes palavras, abre aspas, isso é vergonhoso, a atuação de vocês foram ridícula. Não há apontamento de reincidente por parte do denunciado. Foi juntado a ficha de disciplina em nome da equipe do Lemense, mas em nome do denunciado não há nenhuma reincidência apontada. Não houve apresentação de defesa escrita por parte do Esporte Clube Lemense, tampouco por parte do denunciado, todavia foi juntado um vídeo do denunciado, né, do senhor Alexandre. Consta, então, o pedido apenas de juntada desse vídeo aí. Tem um vídeo aí? Tem? Depoimento. Não, depoimento deles.
Pode passar por vídeo depois. O número já acabou? Sim, esse é o relatório. A prova se produzida só esse vídeo? Ok. Bom dia, aqui é Alexandre Horta. Estou nesse vídeo para me desculpar com os hábitos do carteamento da minha franqueira, onde eu apontei para um lado e fiz uma crítica à atuação de dois e depois descobri, eu vivi fora do Brasil, não sabia que a regra era essa. Eu descobri que aqui no Brasil não se pode criticar os hábitos. Peço desculpa. Obrigado. Senhor presidente, Senhor presidente, a Procuradoria retifica os termos da denúncia, cabendo ressaltar que o próprio vítima é uma confissão da atitude que ele teve e alegar que não sabia que ele poderia entrar lá e falar de forma ríspida com os atos após o jogo, de agora não tem como se escapar em relação à sua conduta. Então, é isso. a palavra é defesa. Boa tarde, senhor presidente, procuradoria, demais relator, secretaria, doutora. De fato, o membro do Clemense confessou a forma ríspida, mas não pejorativa, ao qual ele se dirigiu aos árbitros. Peculiar, viveu muito tempo fora do Brasil, nunca teve contato com o futebol brasileiro. Agora que essa comissão veio da Áustria para dirigir o Clemense e foi orientado, né? E por isso a defesa requer a aplicação do parágrafo 1º da tipificação do artigo em virtude das peculiaridades e a hombridade que ele teve de se redimir do ato que ele teve. Muito bem. Relatora, voto? Senhor presidente, assistindo o vídeo, eu já tinha visto o depoimento. Eu não sou psicólogo, né? Mas essa fala por último aí, olha, não sabia que no Brasil não pode reclamar do árbitro assim, não senti muito arrependimento, mas diante dos fatos trazidos pela súmula, pelo relatório do diretor do jogo, o princípio da veracidade relativa da própria súmula e dos argumentos apresentados pela defesa técnica, pedido de absolução ou de aplicação de pena mínima, e do vídeo apresentado, com o depoimento do infrator, né, do denunciado, verifica-se a gravidade dos fatos, uma vez que se trata do gerente de segurança da equipe. Ou seja, o profissional que minimamente se espera controle emocional, se refere à capacidade de gerenciar e regular as próprias emoções diante das demandas profissionais. Isto é, envolve a habilidade de reconhecer, compreender e controlar as emoções para tomar decisões racionais, além de manter relacionamentos saudáveis e lidar construtivamente com situações de estresse. Essas qualidades não foram encontradas na atitude do denunciado, que adentrou o campo de jogo, indo em direção ao trio da arbitragem e reclamando de forma ríspida da atuação dessa equipe. Pergunto, esse gerente de segurança estava armado? Eis a questão. Não sabemos. Mas olha o risco que o trio de arbitragem corre quando uma pessoa invade o campo de jogo, mesmo estando com a proteção policial, e vai reclamar, o gerente de segurança vai reclamar. Por tudo isso posto, o meu voto segue no sentido de aplicar a pena de suspensão de 90 dias ao senhor Alexandre Donizete Horta, gerente de segurança da equipe do Esporte Clube Clemense, por infração ao artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É como voto, senhor presidente. De acordo com o árbitro? Bom, analisando o fato em si, eu entendo que há uma reclamação, essa reclamação, apesar de ríspida, não depois contra a integridade moral dos condutores da partida, demonstrou uma irresignação, talvez por tomadas de decisões. Porém, pelo cargo ocupado pelo senhor Horta, efetivamente não era a decisão que se esperava do responsável pela segurança.
Diante disso, por entender que houve efetivamente, porém não de tamanha gravidade, eu condeno o denunciado à pena mínima de 15 dias. Tudo bem. Obrigado, senhor presidente. Justamente, né, nós estamos falando do chefe de segurança da equipe mandante, né? Deveria zelar pela segurança. E adentrou ao campo de jogo, que não é, né, local sagrado, né? Atletas, usando o árbitro, invadiu, né, isso. Em que pese justamente isso, né, não ter sido uma reclamação assintosa, palavras de parte não, né? Essa atitude de invadir o campo de jogo por si só é inconveniente, né? Falar que não sabia que isso não seria possível, não seria permitido, todo respeito à defesa, trouxe nenhuma contribuição, né, no momento. Então, eu vou do encontro das palavras do voto divergente, peço vênia pela teoria, voto pela condenação, porém, na pena mínima, devido, graças a Deus, a pouca gravidade do fato, né? Uma vez que poderia ter sido pior, uma vez que o chefe de segurança deveria zelar pela segurança, assim não trouxe, pelo menos, expectativa de segurança arbitrária. É como eu voto, senhor presidente, pela condenação, com pena mínima de 15 dias. E aqui, analisando aqui as palavras do chefe de segurança, é uma manifestação dele, não teve condão nenhum de ofender o árbitro também. Eu enxergo dessa maneira também. Isso é vergonhoso, a atuação que vocês foram pedindo. Foi até uma crítica. Não vejo nada de irregular nessas palavras. O contudo é o papel dele, né? Como chefe de segurança. Que ele está exercendo, que não é o papel também de invadir o campo identitário. Então, eu vou acompanhar o voto divergente e penalizá-lo 15 dias de suspensão. Porque, por maioria, 15 dias de suspensão. Bem, Presidente, se for possível chamar o processo 65, o atleta denunciado está presente. processo 65/2025, jogo Grêmio Esportivo São Carlense versus Grêmio Osasco Audax. Paulista 4, jogo realizado 29 de janeiro de 2025. Relator, doutor Eduardo Beral da Costa. Boa tarde, senhor presidente. Vamos lá. Já houve a indicação da partida em questão. É denunciado o atleta profissional Luca Candelário da Cruz, com base no artigo 250 caput do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Segundo o relato do árbitro, após ter sido advertido anteriormente, deu um carrinho à disputa de bola de forma temerária, atingindo seu adversário, senhor Alex Cícero Silva. O atingido recebeu atendimento médico e continuou na partida. Por conta disso, ele recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. A Procuradoria, pelas provas havidas na súmula, apresentou denúncia protestando pela aplicação das penas previstas no artigo 250 do CBJD. O senhor Luca Candelária, ele foi condenado pela terceira comissão no dia 13 de abril de 2024 por ofensa aos artigos 257 e 258 do CBJD. Esse é o relatório. A produção de provas do atleta. O FGD. Luca Candelário. Bom, acerca dos fatos aqui que foi noticiado, você tem
anunciem essa denúncia. Tudo o que você tem a dizer? Boa tarde a todos. No dia do jogo entre Audax e São Carlense, acabei fazendo a primeira falta, foi divertido com amarelo, e a segunda falta não tive a intenção de lesionar ou agredir o atleta da outra equipe, do São Carlense. Foi um carrinho que eu dei, não houve pé alto, tanto que o juiz reconheceu e, por não ser uma falta tão forte, foi divertido apenas com o segundo amarelo e aí sim o vermelho. Não foi um vermelho direto. E durante o jogo, acho que com o calor da torcida, a gente estava ganhando de 1-0, eu acabei tomando essa decisão, de fazer a falta ali com o carrinho, mas não houve intenção de agressão ou de lesionar o meu companheiro de profissão. Ele recebeu atendimento médico, né? Isso. Na partida. Você é reincidente? Mas você diz da falta? Não. Você já foi punido menos de um ano? Já fui punido aqui no ano passado, por conta de uma briga que houve contra o São Carlense também, mas esse atleta não estava no clube, pelo que eu sei. Ok. Na tua pergunta? Não tenho nenhuma pergunta. Não, senhor, não. Estamos satisfeitos. Obrigado, presidente. Obrigado, boa tarde a todos e todas. Me atrasei um pouquinho, peço desculpas. Presidente, a Procuradoria ratifica a denúncia, chamando atenção apenas que a Procuradoria denunciou o atleta pela ofensa ao artigo 250 exatamente por conta da questão de ter sido o segundo cartão amarelo e não cartão vermelho, que já traduz uma menor ofensividade da conduta. Também, Luca, parabenizo você por ter vindo aqui. Acho que é um prestígio que você dá para o tribunal, mostra uma preocupação sua com a sua conduta, com a sua competição, com o futebol. Então, parabenizo você por isso. Mas, mesmo assim, mantenho a denúncia, mas, no entanto, pela ofensa ao 250, tendo em vista o segundo cartão amarelo que foi apresentado ao atleta. Obrigado. A defesa vai falar. Em atenção à leitura da denúncia, a qual acompanha integralmente os termos da súmula, ressalta-se que o atleta denunciado, como bem indicado em depoimento, recebeu o primeiro cartão amarelo aos 19 minutos do primeiro tempo por segurar o seu adversário de maneira assintosa, mostrando desrespeito ao jogo. Em um segundo cartão amarelo, aos 59 minutos do segundo tempo, por dar um carrinho na disputa de bola de forma temerária, atingindo seu adversário, o Sr. Alex. Em que pese a valoração realizada pela arbitragem no momento da partida, tem-se que o atleta não tinha intenção de realizar qualquer ato em contrariedade às regras da disputa do jogo, atuando de forma regular. Contudo, entende-se que o fator determinante para a penalização decorre exclusivamente da existência de um primeiro cartão amarelo, ressaltando que o atleta adversário continuou a partida normalmente sem qualquer prejuízo ou lesão, muito embora tenha atendimento médico. Dessa forma, considerando não haver reincidência específica contra a denúncia, e em observação quanto às regras de disputa do jogo, a defesa requer a absolvição do atleta. E caso não seja esse o entendimento desta comissão, a substituição da pena de suspensão pela de advertência nos moldes do parágrafo 2º do 250, ou ainda, salvo o melhor juízo, que seja aplicada a pena mínima prevista no artigo em que a denúncia está pautada. Essa é a defesa, presidente. Vamos lá. Diante do que contudo na súmula, não se verificou gravidade da conduta, segundo amarelo. Então, diante disso, eu condeno o atleta a pena mínima e a converto em advertência. Doutor Carlos? Presidente, eu vou acompanhar o voto do novo relator, só acrescentando que a reincidência ela não precisa ser específica. A qualquer cometimento de infração, ela configura a reincidência.
E quando tiver jogo de São Carlinhos, você mete um atestado lá, não vai, né? Segunda partida que você tem problema de São Carlinhos. Próximo você dá um atestado e não aparece. Como voto, senhor presidente? Doutor Daniel. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, agradecendo a presença do atleta, sempre bom vir aqui, ouvir vocês, né? Prestigiar aqui o tribunal. Eu acompanho o voto do relator, a pena mínima convertida em advertência. Bom, primeiro também quero agradecer a presença do atleta. Isso mostra o seu compromisso, respeito pela justiça e com esse tribunal esportivo. E eu vou acompanhar também o voto do relator. Então, por unanimidade, uma partida convertida em advertência. Ok? Obrigado. Certo? 38/2025. Vila Operária pelo Esporte Mariano, Clube Atlético Penapolense. Série A4, jogo realizado em 25 de janeiro de 2025. Relator, doutor Eduardo Peralta. Esse é muito bom. Abrindo aqui, tem que achar. Aqui. Verão, viu? Só uma coisa. Isso aí foi já da outra sessão para essa. Você estava na outra? Não. Não, você pode também que foi já. Sério. Tá? Pedido pelo lembrei. Nossa, lembra o que foi? Nossa, ele vai ser sentido. O ônibus. Quando tinha acusação, ela falou que poderia, que era verificar que poderia ter mandado isso e comunicar. Então foi adiado. Certo. Claro. Denunciada a equipe de posse da cidade de Assis pela ofensa ao artigo 191, inciso 3 do CPJD. Segundo a denúncia, extrai-se do relatório do jogo que a equipe do Vossen, mandante da partida, realizou ações de marketing durante a partida sem a prévia autorização da Federação Paulista de Futebol, consistente na exposição de um ônibus durante o jogo e a utilização de espaços de placas publicitárias pertencentes à Federação Paulista de Futebol para a exposição dos seus patrocinadores. Além disso, é certo também que a equipe do Vossen desrespeitou o regulamento ao não ter a placa de substituição, o que aconteceu durante toda a partida, desrespeitando assim o inciso 13 do artigo 44 do regulamento da competição. Diante desses termos, a Procuradoria pleiteia a condenação da equipe do Vossen com base no artigo 191, inciso 3, por 2 vezes. A equipe do Vossen não tem condenação com base nesse artigo específico. Só verificar que se a defesa é escrita ou não. Houve requerimento, mas não é uma denúncia, alguns. Não é uma defesa. Esse é o relatório. Alguma prova aqui? Só sustentação. Na verdade,
prova que vocês perguntaram como anexo. Que não consta, consta só a defesa apresentada, mas o anexo, que é a íntegra do e-mail, que tem anexo do e-mail, o próprio ofício, e também o mapa do estádio, onde constava onde ficaria o ônibus, não tá aqui. Eu tenho ela impressa. Com certeza. Então, por aí, aqui não vi isso aqui. Vamos ficar na luz. Esse partida dia 25 e a autorização expressa dia 26. Posteriormente, que é a autorização específica, mas o ofício foi encarregado de vai ligar o prazo de inscrição. Essa autorização veio depois do jogo. E aqui é um mapa que a gente não Só tem uma olha registrada. Página 36. Dá o e-mail. vários do sistema só o e-mail. Isso, o É porque só não tem anexo que não tá. E tem um anexo que também é o print do. O anexo foi o pedido. Tinha que para a projeção do desenho do Cana, onde ele estava. Os termos. Porque era um ônibus e uma placa. Você fala, isso é. A doença da pele. A gente não tem a foto de onde estava o ônibus, que é onde deveria estar. A gente não sabe como é que estava no dia do jogo. Tem uma foto do ônibus no relatório. Mas a questão era da autorização, não. Da publicidade, não. Questão. Onde tinha que trabalhar? Deixa eu ver qual é O jogo foi no dia. Dia 25. Esse segue do dia 22. Aí a gente pede para fazer uma indicação dia 24, se tira as 10 dele, às 11 ou 16, mandaram só que a autorização de fato no dia depois do jogo. E aqui eu faço Então, mas tem que ter autorização. no próprio dia 23. Tem a doença da doença. Isso aqui é servidor da pessoa. Por favor. Verifique. Primeiro 23. Esse segue. Isso vale. O encaminhamento do ofício que deu uma distância. Mas a pessoa encaminhamento que é uma prática. 7, 5, 9. No dia 23 de fevereiro, no dia 24 de janeiro. E a autorização no dia depois do dia. Se não tiver 48 horas. Existe a petição.
Eu estou precisando, você consegue. Não, só tem que bagunçar ele. Bater, não. Isso não está confundindo. Só que Deus sim. Eu estou precisando, então. Eu acho que tem que ver o que eu te peço aqui, tá? O que tem a ver que é o seguinte. Ela pediu, mas a federação não respondeu. Não, mesmo não tendo o contrário. Eu acho que ela não poderia, não. Tem que ter sempre a resposta que nós não. Eu quero me certificar de que. Não, mas eu não posso fazer. Tem que ter um procurador que está vendo. Poder pode, mas. Bom, você deixa comigo. Você entende, você pode. Vai ser eu sou reitor, vai ser reitor. Você lembra do Partido Paulista Bossa? 1984. Você não nasceu. Vamos de São Paulo, vamos de São Paulo. Ok. Perfeito. Obrigado, presidente. Presidente, que pese a apresentação por parte da defesa do ofício remetido à federação solicitando a instalação dos ônibus, do ônibus de publicidade antes da partida, fato é que no horário de realização da partida não havia autorização expressa da federação, de forma que persiste a violação à norma jurídica no sentido de que, no momento da realização da partida, não existia autorização para tanto. Também verifico que, a partir dos documentos apresentados pela Procuradoria, pela Defesa, a resposta da Federação posteriormente ao jogo seria está autorizada a instalação de ônibus desde que isso não interfira no deslocamento e seja no local adequado para permanecerem os ônibus. Mas não existe prova no sentido de que isso foi obedecido, de forma que também a Procuradoria não enxerga, portanto, elementos para afastar a denúncia no sentido de que não houve descumprimento da norma. Por essa razão, a Procuradoria ratifica os termos da denúncia por violação ao regulamento no que diz respeito à instalação de publicidade sem autorização da federação, bem como ratifica a denúncia, presidente, no que diz respeito à ausência de placas de substituição. É como o manifesto, presidente. Obrigado. Da leitura do processo, é possível observar a existência de denúncia relacionada à realização de propaganda e marketing pela agremiação mandante da partida, bem como pela falta de placa de substituição, atos estes que configuram violação aos artigos do regulamento específico do campeonato. Como consta do e-mail apresentado, tem-se que a autorização com consequente indicação dos locais específicos do mapa foram respondidas em tempo hábil para análise. Contudo, tem-se que o jogo ocorreu no sábado, no dia 25, e o retorno somente ocorreu no dia 26, que, por sinal, é um domingo, data em que normalmente não se tem expediente na federação. Considerando que a agremiação comprova que cumpriu com as determinações que lhe competia, restando a comprovação fática prejudicada pela morosidade do retorno, requer-se absolvição quanto a essa parte da denúncia, com consequente descaracterização do concurso pelo 184. Como indicado pela Procuradoria, com relação a se houve ou não
colocação e destinação no local de ônibus sem prejuízo de circulação, é importante indicar que no próprio processo consta foto onde tem a indicação de onde ficou o ônibus durante a partida, bem como a questão da polícia militar. Já com relação às placas de substituição, diz que no momento em que antecede a partida foi verificada a ausência do item, sendo então disponibilizado pela agremiação uma placa manual de substituição. Considerando a solução para o fato, a defesa também impugna pela absolvição quanto a essa denúncia. De toda sorte, caso não seja esse o entendimento desta comissão, considerando que não há reincidência na prática constatada e que esta possui natureza de pequena gravidade sem prejuízos à competição, a defesa requer a substituição da pena de multa por advertência, conforme o texto trazido pelo parágrafo 1º do 191, e ainda assim, caso não seja esse o entendimento da presente comissão, requer que seja levada em consideração a capacidade econômico-financeira da agremiação, nos termos do 182-A, com a consequente aplicação da pena mínima prevista no artigo em que a denúncia está pautada. Vai ser a defesa. Relator, agora? Bom, vamos lá. No meu entendimento, é indiscutível que houve, no caso, desrespeito ao regulamento. Há, efetivamente, o requerimento feito à Federação Paulista de Futebol, porém que não teve a resposta anteriormente à partida em questão. Porém, entendo a necessidade, principalmente em campeonatos das séries menores, 4, Série B, de eventual sobrevivência por meio de ações de marketing. Conheço o estádio da cidade de Assis, verifiquei por meio das fotos feitas pelo delegado da partida e, de fato, ali não há nenhuma interferência em eventual rota de fuga ou que viesse a prejudicar alguma ambulância ou algum veículo que fosse necessário caso houvesse algum incidente na partida ou mesmo com a assistência que ali estava. Dessa forma, entendo que houve efetivamente uma transgressão ao artigo 191 pelo desrespeito com relação à publicidade. Com relação à placa de substituição, no meu modo de ver, acredito, inclusive, que essa inexistência acarreta um prejuízo efetivo à partida quando não se demonstra um profissionalismo que deve reger todas as equipes que disputam um campeonato profissional de futebol. Então, diante disso, sopesando até a capacidade econômica da equipe do Vossi, que luta há anos pela continuidade das suas atividades, eu aplico a pena de R$ 250 pela infração relativa à publicidade e com relação à placa, a inexistência da placa de substituições, eu aplico a pena de R$ 300. Esse é o meu voto. Daniel. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Cumprimento a defesa pela atividade apresentada desde a sessão anterior. Parabéns por todos os argumentos trazidos à tona. Mas é claro, né, que houve um desrespeito. Afinal de contas, não houve autorização prévia. Né? Se fosse assim, todo mundo requeria, saía fazendo e depois contava com a anuência. Então, não tem como eu ir contra o voto do relator, inclusive pela sua parcimônia na pena. A gente sabe a dificuldade que é a busca por receitas no campeonato como A4. Então, eu vou acompanhar o voto do relator, tanto na condenação quanto na pena de multa fixada.
Obrigado, senhor Felipe. Comissão que entender aqui. 270, 590. 250 pela autorização. O total foi 550. Eu só dividi para te mostrar. Que eu falei, não tem. Senhor presidente, eu quero parabenizar a defesa, assim como fez o doutor, julgador doutor Daniel, até porque esse processo estava em pauta na sessão passada. E ficou, saiu de pauta para que fosse apresentado no ofício. No processo, esse ofício não consta. Consta o e-mail lá da federação, mas que a defesa trouxe em mãos não estamos lá. Eu gostaria de fazer a leitura do anexo 3 do Regulamento Geral de Competições, o anexo 3, o artigo 11, que trata, inclusive o anexo 3 trata das ações de marketing. Qualquer pedido de autorização formal, conforme previsões deste anexo, deverá ser feito com pelo menos 2 dias úteis de antecedência à data da realização da partida, o que a equipe não fez. A equipe mandou dia 23 o e-mail, dia 24, dia útil, dia 25, feriado. Dia 26, domingo, acho que é isso, né? Dia 25, domingo. Mas era feriado dia 26. Dia 26. Dia 25, feriado, não é dia útil. Mandou no dia 23, não tem 2 dias úteis. Foi intempestivo o pedido. E ao utilizar a propaganda, eu até conversei com a defesa, anula-se aquela questão, você não vai trabalhar no dia tal, mas você vai no médico, pede um atestado de ontem que você também não foi, e vai para o médico dar. Regularizar uma situação que não deveria ter sido feita com uma solicitação. E dizer assim, olha, houve letargia por parte da federação para responder o e-mail. E nós mandamos dia 23, demorou para responder, aí não deu tempo mais. Não me cabe, toda a vênia à defesa, esse argumento para mim não é cabível, haja vista o descumprimento do artigo 11 do anexo 3º do Regulamento Geral de Competições. Isto posto, senhor presidente, pelo descumprimento às regras da competição, eu acompanho o voto do nobre relator com relação à condenação, mas peço vênia para divergir na dosimetria da pena, aplicando a pena de R$ 1.000 para cada descumprimento, totalizando R$ 2.000. Como voto, senhor presidente? Eu acho que o ponto central aqui é em relação à anuência da federação ou não. Porque senão, se não fosse necessária a anuência da federação, era só pedir autorização e condenar. Não seria nem pedir autorização, seria comunicar. Não seria solicitar uma autorização. Então, eu vou acompanhar o voto do relator na íntegra. Então, por maioria, está penalizado em R$ 550 a equipe. Processo 60/2025, Ferroviária, Esporte Clube Taubaté, Paulista 2, jogo realizado em 29 de janeiro de 2025. Relator, Dr. Carlos Alberto da Silva. Obrigado, senhor presidente. Processo número 60/2025. Partida realizada em 29 de janeiro, às 19 horas, entre as equipes da Ferroviária e Taubaté pelo Campeonato Paulista A2. Figura como denunciado o atleta Ricardo Ribeiro de Lima, da Ferroviária, por infração ao artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por atingir seu adversário de forma temerária e, posteriormente, por cometer atitude antidesportiva, tocando deliberadamente a bola com a mão. Uma vez que consta na súmula e relatório de arbitragem, o atleta Ricardo Ribeiro de Lima, da Ferroviária, aos 8 minutos de jogo, recebeu o primeiro cartão amarelo por praticar ação temerária esportiva, tocando deliberadamente a bola com a mão, mostrando desrespeito ao jogo. Não há apontamento de reincidência na ficha de antecedentes do denunciado e houve a apresentação de defesa escrita por parte da Ferroviária. Esse é o relatório, senhor presidente. A Procuradoria ratificou a denúncia, cabendo ressaltar que a súmula que tem presunção relativa de veracidade
menciona que o atleta tocou deliberadamente a mão com a bola, mostrando uma forma de desrespeito ao jogo. É uma forma de deboche. Porque se fosse simplesmente um lance onde a bola tivesse tocado a mão dele, ele não teria recebido esse segundo cartão amarelo. Teria sido uma falta e seguido o jogo normalmente. Então, com uma atitude de exemplo, a Procuradoria solicita uma pena compatível. Sim, senhor. O defensor constituído, Dr. André Oliveira de Meira Ribeiro, OAB 202.228, pugnou pela absolvição do denunciado, uma vez que o atleta em questão já fora penalizado com uma partida pela suspensão automática. Argumentou sobre a dinâmica do lance, mesmo sem apresentar na defesa o vídeo, né? Sustentando que a súmula não trouxe a verdade dos fatos. É perceptível que o senhor Ricardo em nenhum momento praticou, buscou praticar qualquer tipo de ato desleal ou hostil na partida. Muito pelo contrário. Na verdade, ocorreu que a situação fática não passou apenas de um acidente em que o atleta, ao tentar proteger o seu rosto, acabou instintivamente, levantando o braço e, por consequência, acertou a bola sem qualquer tipo de intenção dolosa. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena mínima, convertida em advertência. Essa é a síntese da defesa, senhor presidente. Vamos ao voto? Sim. Diante dos fatos trazidos pela súmula, né, do princípio da veracidade relativa da própria súmula e dos documentos probatórios juntados aos autos, a defesa escrita, apresentada pelo defensor do atleta Ricardo Ribeiro de Lima, da Ferroviária, e tendo em vista a primariedade do atleta, reconheço os argumentos apresentados pela defesa, por conta do inciso 55, artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Mas os rejeito, por se tratar apenas de ilações, de conjecturas, sem nenhuma prova de veracidade ou descrição que guarde verossimilhança com os fatos narrados na súmula da partida, porque a defesa não trouxe aos autos nenhum vídeo que comprovasse o que ela está dizendo. Ficou palavras soltas ao ar, né? Por todo o exposto, voto no sentido de aplicar a pena mínima de uma partida de suspensão pela conduta praticada pelo atleta Ricardo Ribeiro de Lima, da Ferroviária, por infração ao artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, convertendo em advertência diante da falta de agressividade dos autos praticados ou de gravidade dos atos praticados, e por se tratar de 2 cartões amarelos e da primariedade do atleta. É como voto, senhor presidente. Doutor Eduardo? Acompanho na íntegra. Doutor Daniel? Acompanho o relator, senhor presidente. Também acompanho o relator por unanimidade, uma partida convertida em advertência. Agora vamos voltar. Processo número 2025. Relator Eduardo Beirão da Costa. Vamos lá. Processo 8/2025, denunciado a equipe do SCA Brasil, do senhor Caio Henrique Cristiane da Silva, atleta profissional. Houve aditamento à defesa, a denúncia, e eu lerei agora. Vamos lá. A Procuradoria, representante, foi comunicada pela vice-presidência acerca de possível descumprimento de decisão proferida pela Justiça Desportiva por parte do atleta e da agremiação SCA Brasil, uma vez que haviam feito uma... Agora me escapa, sei que me escapa essa frase. Então, que eu vou... uma vez que houve a conversão da pena em prestação social. No caso, a entrega de 10 cestas básicas, de 20 cestas básicas, de valor mínimo
de R$ 120. Havia sido decidida, quando houve a transação, que a entrega das cestas básicas deveria ocorrer e ser comprovada dentro do prazo improrrogável de 5 dias. Não houve o cumprimento da conversão da pena, uma vez que não há comprovação da entrega das cestas, as quais foram pactuadas. Vamos lá. Diante disso, a Procuradoria denuncia tanto o atleta quanto a equipe do SCA Brasil as penas previstas no artigo 223 do CBJD. A defesa escrita nesses autos, porém, não com relação à renovação da denúncia. Esse é o relatório. Alguma prova se produzir? Obrigado, presidente. Presidente, a Procuradoria ratifica os termos da denúncia aditada, que, de forma muito objetiva, serviu simplesmente para incluir a agremiação codenunciada pelo descumprimento da conversão da pena prestação pecuniária. Isso, presidente, por entender que a todo momento o atleta, durante o processo que houve a conversão, estava representado por advogado. E era o mesmo advogado da agremiação. A agremiação e o atleta acompanharam todo o processo que originou-se a conversão da pena em prestação pecuniária. Foram devidamente intimados do cumprimento. Ambos, tanto o atleta quanto a agremiação, nenhum dos dois cumpriu com a conversão que foi requerida por ambos, pelo mesmo procurador. E somente comprovar, a partir da denúncia aqui originada, em face tão somente do atleta, somente houve o pagamento da prestação pecuniária depois que foram cientificadas as existências do presente processo. Ou seja, até o oferecimento da denúncia em face do atleta Caio, não havia sido feito pagamento por parte, nem tampouco do atleta, nem mesmo da agremiação. De forma que não houve o cumprimento da prestação pecuniária que foi convertida originalmente, que foi conseguido prazo de 5 dias para cumprimento. Esperou-se mais um mês e houve novamente certidão de que até aquele momento, salvo o melhor juízo, em dezembro do ano passado, ainda não havia sido pago. Foi oferecida a denúncia e aí somente então a agremiação realizou o pagamento. De forma, presidente, que a Procuradoria ratifica a denúncia em face de atleta e agremiação, estavam representados, repito, por defesa técnica durante todo o processo, realizaram requerimento de conversão. O presidente do Tribunal de Justiça Desportiva concedeu a conversão como forma de garantir o direito de ambos. A concessão não foi cumprida, de forma que a Procuradoria entende que, pelo prestígio do tribunal, de forma a exigir o cumprimento da lei, deve sim ser denunciado atleta e agremiação pelo descumprimento. A agremiação, especificamente, por ser responsável solidária por qualquer tipo de sanção quando em face de atleta nos termos narrados na denúncia, presidente. É como eu me manifesto. Muito obrigado. Defesa? É verdade. Então, é isso. Senator? Veio a defesa? Não, acho que eu ia por ela. Você quer apresentar? Com relação à defesa que anunciamos, eles comprovaram efetivamente a aquisição de receita. Porém, eles não entregaram aqui ou demonstraram a entrega em qualquer entidade que pudesse delas ser beneficiada. Alegam que houve um certo atraso para o cumprimento, uma vez que a sentença de aprovação da transação ocorreu no dia 16 de dezembro e que, desde então, até a rescisão contratual do atleta, eles estavam
em vias de negociações e que somente após isso puderam cumprir com a obrigação. Esses são os argumentos praticamente apresentados pelo que protesta pela improcedência da denúncia. Em tese, é isso. Vamos ao voto. É um processo diferente daqueles que a gente tem aqui, né? Porém, eu entendo que, apesar da comprovação da aquisição, efetivamente a comprovação da entrega e, com isso, da obrigação assumida, não restou evidenciada nestes atos. Então, efetivamente, há um desrespeito ao artigo 226, deixar de cumprir ou retardar o cumprimento. Nesse caso, como não há comprovação da entrega, deixou de cumprir. E como houve a compra, em tese, com atraso, houve o retardo do cumprimento da decisão. Porém, de tudo que nós verificamos nesses autos, é certo que o atleta não foi o responsável pela transação. Quem intermediou e quem fez o requerimento foi o clube SCA Brasil. O atleta já foi punido quando a transação realizada deixa de surtir seus efeitos. Então, ele retorna à condenação em 6 partidas. É isso que é nos autos. Não há nenhuma insurgência com relação a isso nesses autos. Então, portanto, o atleta mantém-se punido com a quantidade de jogos, uma vez que a transação, de acordo com o que foi despachado pelo STJD, pede a eficácia. Então, diante disso, eu deixo de punir o atleta, o absolvo de qualquer apenação, com base no artigo 223, porém, condeno a equipe do Audax às penas ali previstas. Agora vamos sopesar as penas. Audax não está... SCA Brasil, X, C, K, essas coisas. Então, desculpe, a equipe do SCA Brasil, a condenação em 10 cestas básicas, em 20 cestas básicas de R$120, daria o valor de 2.400. Houve a comprovação da compra, como já salientado, porém não da entrega. Então, diante disso, por entender que houve descumprimento, baseado no valor total da condenação em 2.400, eu entendo, nesse caso, por condenar a equipe do SCA a pena de 50% da obrigação assumida. No caso, R$1.200. Esse é o meu voto. E absolvo o atleta. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento ao relator, mais uma vez, pela autoria, pelo entendimento do caso, esmiuçando todos os pontos desse caso. Também parabéns à Procuradoria pela denúncia feita. E eu mantenho o mesmo entendimento do relator em relação ao atleta, em relação à agremiação também. Porém, quanto à dosimetria, eu discordo. Eu vou aplicar a multa no valor de R$2.400, porque parte do princípio que a agremiação comprovou a aquisição, mas não entrega. Eventualmente, essas cestas básicas podem não ser entregues em lugar nenhum e ser consumidas pelas categorias de base, pelos atletas alojados no clube e assim por diante. O que, eventualmente, então, se nós aplicarmos uma pena inferior de R$1.200, pode-se sair no lucro
a agremiação, né? Ela gastou 2.400, consumiria esses 2.400, uma vez que eventualmente ela não entregou. São alimentos que podem ser consumidos. Os clubes têm atletas alojados, categorias de base e assim por diante, no refeitório do clube. E estaria ela, então, sendo apenada apenas em R$ 1.200. Então, nesse caso, eu mantenho a condenação em 2.400, que seria o valor das cestas básicas. Esse é o meu entendimento para a fixação do valor, pelo menos, de R$ 2.400. É como eu voto, senhor presidente. Senhor presidente, respeitosamente, os colegas que votaram antes de mim, eu tenho um entendimento diferente depois da fala da Procuradoria. No primeiro momento, eu entendi que o atleta não tinha participação nessa negociação. Mas, como disse a doutora Procuradoria, a qual parabenizo aqui, o procurador, o defensor, foi o mesmo para se no pedido de conversão está o nome do atleta. Que o clube pede a conversão, mas subrogado, vamos chamar assim, tem um subestabelecimento do atleta, que poderia questionar o clube se está entregando, se entregou a cesta básica, porque foi adquirida, mas não entregou. Como disse o nobre julgador aqui, doutor Daniel, pode ter comprado para a distribuição dos funcionários, né? Aquela cesta básica que o clube entrega para o funcionário, qualquer empresa, comprou, mostrou o comprovante. Era fim de ano. Então, fim de ano. Então, senhor presidente, e um processo de 210 páginas. Quantos julgadores já pegaram esse processo para ler, para ter decisões, o processo caminha para lá e para cá, para lá e para cá? Isso a gente tem a questão do tempo envolvido para esse labor, não é? Então, acho que o clube ambos, clube e atleta, não tem a inocência observada na sua atitude, motivo pelo qual, com relação à condenação da equipe, eu acompanho o voto do nobre relator, contudo, vou divergir da pecúnia, né, do valor. Ao invés de 50%, eu dobro esse valor para R$ 4.800, justamente pela letargia, a demora em provar que entregou e não fez isso. E eu divirjo, então, do relator, condenando o atleta a pena mínima de suspensão de 90 dias. Eu entendo que ele já foi punido pelos 6 partidas, mas foi para outra infração, não essa do 223. Ele tem uma nova tipificação, ele inicia um novo cometimento de infração. Não está vinculado, ele inicia um novo ato. Ok? Por isso que eu entendo que é uma nova tipificação e a pena mínima prevista é de 90 dias. Esse é o meu voto, senhor presidente. Bom, em que pese aqui o voto do relator, o voto do doutor Carlos, eu vou acompanhar o voto divergente do doutor Daniel. Concordo com os argumentos ofertados por ele. Então, eu vou absolver o atleta e penalizar a equipe em R$ 2.400. Doutor André, eu curva o entendimento do doutor Daniel, então também aplico aí, no caso, a pena de 2.400, entendendo completamente o raciocínio. Peço desculpas, mas... Ok. Então, por maioria, 2.400. E a absorção do atleta. E assim, encerramos. Eu tenho esses. Vou poder. Não, não vai ter que fazer. Vai ter que fazer. Muito bem. Eu concordo. Eu voto. Eu tinha que agora eu estou cansando.